se você puder contar um pouquinho, você vai falar do que você viu, mas eu vou contar também a minha visão do que aconteceu, porque eu participei disso também, entendeu? Então, como é que foi isso aí, cara? Me conta a história. Cara, Pra quem não sabe, é muito é, legal de saber isso aí. o que aconteceu foi o seguinte, partindo da história lá onde o Renan saiu, eu comecei a investir em algumas ideias na hamburgueria e felizmente estavam indo muito bem. Mas eu posso dizer que estavam indo bem, mas eu não sabia dizer exatamente como, porque eu não tinha meus números exatos na mão. Mas eu sabia que estava indo bem. E eu tenho muito a ideia de expansão, de criar algo realmente grande. E eu quis arriscar na ideia de ter mais lojas próprias e depois partir para talvez franquias ou algo do tipo. Eu tinha o esboço do projeto, tipo assim, na minha mente, do que eu queria. Então eu queria que a marca fosse mais bem conhecida. E em cima disso, nesse projeto, eu lembro que eu ficava olhando algumas cidades e, cara, eu tinha ido já para umas. O Gui que trabalha comigo na hamburgueria, vira e mexe, eu falo para ele: Gui, monta no carro, vamos para tal cidade que eu vou ver pontos para alugar. Cara, e fui, eu lembro que a gente foi, se eu não me engano, Aguaí, Vargem. E aí um dia, eu não sei porque, me deu um estralo, falei, putz, vamos para Rio Pardo, São José do Rio Pardo. A gente foi, procurou alguns pontos, eu liguei, lembro que eu, contando desde o começo, eu liguei para a imobiliária para ver um ponto específico. E aí ele me mostrou um outro ponto. Ele, quando chegou para mim, ele falou, cara, para o que você quer, eu tenho um ponto espetacular para te mostrar. E realmente é um lugar muito bacana. Era centro da cidade, vista para a catedral, para a praça da cidade, salão todo espelhado, com vista assim, um andarzinho bem em cima, próximos de uns flats. E ali eu falei, putz, ali eu já estava 99% decidido de que eu ia abrir a minha hamburgueria ali. Conversei com o cara, deixei meio que reservado, sem falar para ninguém. Voltei para São João. Primeiro contei para a Bruna, que a Bruna sempre foi minha companheira para tudo. E o papo dela foi o mesmo, tipo assim, tô com você, vou te apoiar. Igual ela sempre teve. Eu falo que isso foi muito importante na minha evolução, de eu sempre poder contar com ela nos meus sonhos. Cheguei pros meus pais, os meus pais ficaram um pouco receosos, porque, tipo, eu não tinha acabado de pagar o Renan ainda, quando eu decidi isso. E eu também não tinha grana, tipo assim, como eu tava pagando ele ainda, eu tava pagando empréstimo, eu falei, cara, eu vou fazer outro empréstimo e vou fazer acontecer o negócio lá. Cara, tinha muito pra ir bem. Eu acredito que ia. Eu lembro que o flat lá, o hotel, na véspera da inauguração, eu lembro da moça que ficava lá, falou: eu tive que desligar o telefone do hotel porque o pessoal não para de ligar perguntando se precisa reservar, quando que vai abrir, como que vai ser. Falou porque tem muita gente querendo vir. E aí fechei com isso contando um pouquinho depois, mas antes eu fechei com o pessoal da imobiliária, negociei de uma forma e fui para lá. Fiz as contratações pessoal e eu lembro que aí eu tinha definido com o pessoal, eu ia fazer 2 dias de treinamento em São João. No terceiro dia ia fazer meio que um soft open, tipo, ia só meus amigos, iam a minha família para lá. E no outro dia inaugurar. Isso era eu ia fazer essa pré-abertura na quinta-feira e inaugurar na sexta. Na quarta-feira, eu lembro que eu fui com o pessoal lá e reuni com a turma lá para trazer eles para São João para treinar. Né? E aí a gente foi ligar alguns equipamentos, testar. Eu já tinha testado todos os equipamentos antes. E eu sei que nesse testar, a gente teve algum problema na fritadeira. Com vazamento de gás dela e na minha ideia, porque eu não lembro de estar com um fósforo aceso na mão no momento que pegou fogo nem nada do tipo, a gente teve um curto-circuito na fritadeira e pegou fogo a cozinha comigo. Felizmente quem estava de cara pro fogo era eu, tinha uma turma comigo, mas que não machucou tão gravemente quanto eu. Foi uma queimadura mais leve no braço ou algo do tipo, 2 meninos. E aí eu lembro que foi um regaço o fogo, me machucou bastante.
Mas o que eu lembro do acidente foi isso pegando fogo, eu tirando todo mundo de dentro, eu correndo para desligar o sistema de gás, que era bem afastado. Desliguei, voltei lá dentro, apaguei o fogo, já tinham ligado eu próprio apaguei porque aí já tinha cortado o gás, então basicamente diminuiu bastante. Onde estava, taquei os extintores e voltei lá pra fora. E depois disso eu lembro do resgate chegando, eu pedindo pro resgate olhar os meninos primeiro, porque eu tava numa puta adrenalina, que eu tava lá preocupado com os meninos. Aí eu lembro, eu lembro do bombeiro, o bombeiro olhou pros meninos, olhou pra mim, olhou pros meninos e falou: faz o seguinte, vem você aqui primeiro comigo. E aí nisso eu lembro que eu deitei na maca do SAMU, eles me injetaram alguma coisa, e aí o que eu lembro dessa história é que eu acordei 7 dias depois, que eu fiquei entubado em coma. Na UTI. Na UTI. O negócio foi grave, cara. O negócio foi sério. Ele quase morreu. Porque assim, aí da minha parte é o seguinte, eu acho que eu fui o primeiro a saber. Porque o Gui, que trabalha contigo, ele acho que ele ficou talvez receoso de ligar talvez pra Bruna, sei lá, pra alguém da família, sei lá, Led, o que eu faço? Aconteceu um acidente e tal, o Romário tá na UTI. Nossa, cara. Beleza, catei, tipo, foi eu e o João, pegamos a Bruna, né? Sua mãe que você não sabe, acho que eu contei pra você já, né? Contou. Vamos pra lá. E esse camarada na UTI ficou 17 dias. 7 dias. Deixando a gente com o coração, assim, na mão, preocupado. Mas guerreiro, conseguiu sair. E... o pessoal fala, o meu coma ele foi induzido, né? Eles me deixaram por conta das queimaduras, porque eu queimei nos braços, ainda dá pra ver, tem a diferença aqui, que é das queimaduras nos braços. Mas eu queimei o rosto inteiro, as minhas orelhas que são pequenas ficaram toda pururucada, então deu mas ele foi tanto assim, quando o resgate foi buscar, ele não conseguiu pegar até o... você só devia estar tá de pé por conta da porque, adrenalina assim, mesmo. Pra você poder injetar o acesso dele, eu não conseguia achar acho que eles inchou, tiveram, né? eu tenho aqui, na verdade eles tiveram que fazer por aqui por aí. O meu acesso, porque pelos braços não conseguiam, né, pra injetar remédio, porque os braços estavam inteiros queimados. Então foi sério. Então Quando que foi isso? Faz 3 anos e pouco. Um pouco mais. Foi em dia 24 de janeiro de 3 anos e pouco? 2018. E essa foi uma tentativa sua de expansão, assim, E o que deu, assim? Cara, depois, eu acho que eu me tornei um pouco mais bundão por conta do meu acidente, eu falo. Antes eu era meio... Não porra louca, mas... aquilo lá te assusta um pouco. Então, no final das contas, eu lembro que eu tava todo queimado, todo endividado, porque eu tinha feito mais um empréstimo contando com mais um faturamento. E eu não queria chegar perto de Rio Pardo, sabe? Eu fiquei com muito, muito medo. Não só de Rio Pardo, como ele teve dificuldade de entrar na cozinha da hamburgueria aqui de São João. Cara, não, mas a minha dificuldade chegava ao ponto, eu lembro que eu tinha comprado uma máquina de moer. Cara, hoje em dia eu olho pra máquina, eu acho ridículo os medos que a gente fica, mas era uma máquina de moer só pra frango, porque a gente tem um fornecedor que já entrega o nosso blend moído, bonitinho, mas o frango, como eu faço hambúrguer de frango, eu comprava o filé e moía. E eu lembro que eu tinha acabado de comprar. Cara, é uma máquina desse tamanho, pequenininha, ridícula. Eu lembro que eu mandei um áudio pro pessoal, falei, gente, pelo amor de Deus, ninguém liga essa máquina até eu voltar. Falei, eu não quero ninguém rela, eu achava que alguém ia moer o dedo. Cara, hoje em dia você olha pra máquina, dá risada. Mas é coisa do tipo. Eu lembro que eu troquei a fritadeira daqui de São João, porque eu não aguentava o barulho da fritadeira ligando. Eu troquei ela por outras fritadeiras porque eu não conseguia. E pra eu ligar a chapa, pra eu perder o medo de ligar a chapa, foi coisa assim de 6, 8 meses que eu ia porque precisava, sabe? Mas ligar a chapa era coisa assim que me arrepiava a costela, sabe? De medo dessas coisas. E o negócio de Rio Pardo acabou que... E aí eu desisti. Eu peguei, eu lembro que os probleminhas que tiveram lá, limpei tudo, arrumei o que tinha quebrado e negociei com o cara para devolver o ponto. Eu lembro que era um aluguel, como eu já tinha uma estrutura mais bacana lá e tudo mais, tudo meio pronto, era um aluguel até que relevante.
E eu consegui até um certo desconto, mas gastei uma grana boa com isso, sabe? Mas aí eu falei, não, vou dar um jeito, vou ficar aqui, vamos fechar a casinha e depois continuar. Serviu até de lição. Serviu. Né? Hoje em dia eu vejo que eu falo, tipo assim, mais consciente, eu falo, cara, que loucura, porque eu não tinha meus números na mão, eu não tinha nada. Podia ser que ia vender, eu tenho certeza que ia vender bem, sabe? Mas, cara, às vezes eu ia trabalhar com 2 lugares sem resultado eu não estaria tão maduro pra conseguir, maduro, consciente ou qualquer coisa do tipo, dando um passo maior com a perna, sabe? É normal, poderia com certeza ter dado certo, mas eu aprendi muito com tudo que aconteceu lá. Principalmente, uma coisa que eu falo que não tem nada a ver com os negócios, mas é saber com quem você pode realmente contar. Eu sei quem são meus grandes amigos que eu posso dizer até hoje, quem é minha família de verdade também, é disso. O Laerte esteve ao meu lado todo o tempo, o Jones também, eu sei que tudo que eu precisei contar antes disso, depois disso e naquela época eu sempre pude contar muito. O Gui também ajudou. O Gui, o Guilherme, meu amigo, o Nivaldo, meu amigo, a Bruna que, cara, eu sei o tanto que foi difícil pra ela esse tempo, o tanto que ela sofreu. Sei, tipo assim, do que ela me conta, porque eu tava lá dormi numa quarta, acordei numa terça. Mas eu sei que foi muito difícil pra ela. Até ela ficou com bastante medo depois de qualquer coisa que eu fale de expansão ou coisa do tipo por isso. Mas eu digo que valeu muito pra minha vida pra eu saber quem são essas pessoas que eu sempre vou poder ter do meu lado e contar, sabe? Isso vale mais que qualquer dinheiro que eu possa ter ganhado lá ou coisa do tipo. Até porque hoje eu digo que eu aprendi que, putz, eu sou novo, tenho muita lenha pra queimar ainda. Mas, então, tem uma coisa importante. Lenha pra queimar não ficou muito legal a brincadeira, mano. Mas assim, ó, mas uma coisa importante que é falar. Com quantos anos você começou na hamburgueria? A hamburgueria? Hamburgueria. Eu tinha 20 pra 21. 20 pra 21 ele começou a empreender. Olha pra você ver. Muito novo. Hoje você tá com quantos anos? 27. Que é muito novo também, pô. E já passou por toda essa experiência aí. É muita coisa. Mas o legal, sabe o que é? Por mais que ele teve esses traumas, essas dificuldades, ele superou, cara. Porque empreender é isso. As pessoas... Não é um negócio fácil. Pra você ver, ele passou por um acidente grave, ficou na UTI. Quase morreu lá. E ficou com muitos traumas por muitos meses, superou esses traumas. Com isso ainda tinha que lidar com problemas, com o imagina. negócio em si, ver o que ia fazer, né? Imagina, ele tava se recuperando e com um monte de questão de dívida, essas coisas que estavam acontecendo, né? Romário, cobrança, etc. Cara, foi punk, velho. Foi punk. Se a pessoa não tiver ali, sabe, perseverança, talvez teria até desistido de tudo. Falar, não, vamos parar com tudo então, assim, cara, por isso que, assim, eu admiro bastante o Romário como pessoa, como profissional. E por isso que, vamos trazer ele aqui, porque vai ter história boa pra contar.